Saudações internet! Aqui quem fala é Rodrigo Tomás, psicólogo e um grande estimulador da consciência, seja nas pessoas de modo geral, individual, seja nas escolas. Gente amiga, olha só que legal, nós vamos falar hoje, como sempre, de amor. Vamos fechar essa sequência de vídeos maravilhosos dessas semanas todas e vamos falar do amor muito forte, o amor storge. O amor storge é um amor entre pais e filhos, mães e filhos independentemente. É um amor entre seus pais e seus filhos. Como é que ele nasce? Antes de falar como ele nasce, eu vou dizer para vocês. Eu há 13 anos já atuo como psicólogo, sempre atuando em escolas, tanto no consultório quanto lá na minha escola. É um amor que a gente vê muitas manifestações de muitos jeitos. Então é um amor que a gente está muito acostumado a ver, está muito acostumado a ajudar ele a se desenvolver cada vez mais. Ele nasce antes de nascer o filho, diria, ou a filha. Ele nasce com a ideia do filho. As pessoas, de modo geral, já têm isso muito forte dentro de si, essa ideia. Muitas vezes a idealização, essa fantasia. É daí que nasce já esse amor. Como é que tu vai te portar com esse filho? Como é que tu vai criando essas imagens na tua cabeça? Como é que isso vai se desenvolvendo? Como é que vai ser? Como é que vai ser carinho? Como é que vai ser comportamento? Como é que vai ser o jeitinho dele? Daí tu acha uma pessoa, um casal, ou alguma outra forma mais moderna e diferente, né? E se tem o filho, né? Ou a filha. Quando ele nasce, há um primeiro grande impacto, assim, porque toda a situação do parto é muito difícil, para a mulher também é muito forte, para a família como um todo é muito forte, muito diferencial de uma hora e para outra. Mas quando a criança nasce, ela é extremamente diferente das idealizações. Então, é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que esse amor sofre um baque, sofre uma diferença, ao mesmo tempo ele se cria de outra maneira. Eles têm um laço profundo e extremamente íntimo com a criança logo de cara estabelecido. Claro, nós estamos falando aqui de situações normais, que é a grande maioria. Não estamos falando de situações extremas, de situações patológicas. Hoje nós vamos abordar o lado saudável de tudo, como normalmente funciona, como é que é esse ciclo desse amor, né? Então tá, a criança nasceu. A primeira grande coisa, uma grande tarefa que a família vai ter que fazer agora, quando essa criança nasceu, é dar conta dela. É um bebezinho, é bem pequenininho, não sabe o que quer, mete o berro toda hora, 2, 3 da manhã, às vezes de hora em hora no início, é muito difícil. Então veja, tem um laço profundo, muito profundo, mas ao mesmo tempo, esse laço ele é posto à prova quase todo o tempo, toda hora. Porque os pais são colocados em situações de ausência de sono, principalmente ausência muitas vezes de paciência, eles são colocados em provas de cólicas. Então é um amor profundo, mas é posto à prova todo o tempo, toda hora, e tu tem que ficar superando, e tu não tem mais como devolver para o hospital, como às vezes eu brinco com meu esposo. Tem que ficar com ele. E isso vai ser para sempre. Então vejam, é um amor forte, profundo, que supera muitos obstáculos e é para a vida toda. Uma vez que se tem um filho, nunca mais se vai se ter. Uma vez que a gente tem essa ideia de ter um filho, nunca mais a gente é igual. Então é um amor que transforma muito as pessoas. De uma hora para outra, a esposa ou a família deixam de ser pais em potencial e viram pais reais, com tarefas reais para dar conta daquela criança. E é necessário. E tá tudo bem. Gente, superado esse início, se cria um laço tão profundo, tão profundo, tão profundo, porque já é íntimo. E mais a gente se colocando à prova cada vez mais, esse laço vai ficando cada vez mais profundo. Claro, a criança vai se desenvolvendo cada vez mais, vai crescendo, evoluindo. No início, os pais, de modo geral, correm muito em função do bebê, das necessidades dele, né? Tu não tem como pedir para um bebê não parar de chorar, ou parar de berrar, ou esperar um pouquinho que a comida vai estar pronta, ou esperar um pouquinho que a mamãe tem que ir no banheiro antes de amamentar, ou algo do gênero. Não tem. O bebê tá com fome, ele mete o berro, não quer nem saber. Então veja, os pais, de modo geral, ficam todos em torno dessa criança, atendendo essas necessidades
em prol de não querer ouvir um choro também, ou em prol de ver a sua criança saudável. Gente, a criança vai crescendo, se desenvolvendo, em algum momento isso muda. Porque a criança um pouquinho mais velha, 5, 6 anos, por exemplo, que tu já tem esse amor profundo, esse amor que tu faz tudo por ela criança, isso já está estabelecido. Precisa se transformar num amor que se dê limites. Por que eu falo que o amor é limite e limite é amor? Uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, na comida, o que ela vai querer comer? Vai querer comer só o que ela gosta, só o que é bom. Normalmente o que ela gosta não é o que é saudável para ela. Então por isso que precisa o adulto para fazer essa diferenciação. Vejam, o papel do pai e da mãe começa a mudar. De provedor, de fazer tudo que essa criança quer, muda-se para dar limites para ela, para dizer o que ela pode, o que ela não pode. E isso é importante. É importante fazer isso de maneira consciente para criar essa consciência na criança e criar esse autogerenciamento para ela saber o que é bom e o que não é bom para ela. Então veja, ela sabendo o que é bom e não é bom e tendo a consciência disso é algo que ela leva para o resto da vida. Então o amor, que é profundo, tem essa característica. Tu tem que ensinar teu filho. Essa é a característica bem desse tipo de amor e dos outros tem, mas é diferente. Mas desse amor tu tem que ensinar ele do zero. A como andar, como caminhar, como ir no banheiro, como comer, como as primeiras papinhas, como beber, tu tem que ensinar tudo para ele. Então é um amor com funções definidas. É um amor que tu precisa estar representando, tu precisa estar ali com a criança para ela se desenvolver e depois ter sua independência. Porém, o que a gente vê de modo geral assim? É um amor muito forte e que se cria nós pais tendo que sanar as necessidades dos filhos. Porém, quando tem que se trocar para esse outro tipo de amor, esse outro tipo de manifestação de amor, propriamente dito, que a gente tem que dizer sim ou não, isso às vezes tem sido difícil para os pais. Muitas vezes os pais interpretam dar o limite, dizer o sim ou não, como sendo uma forma de desagradar os filhos. Ele não vai mais gostar de mim se eu frustrar ele. Vejam, o laço com a criança é profundo, íntimo e feito a partir de várias superações, vários choros, várias noites muito mal dormidas, tanto no pai quanto na criança. Não existe uma relação que um tem laço profundo e outro não. O laço tem dois lados, uma corda tem dois lados. Então essa relação vai ter dois lados, é profundo. Então quando ela for frustrada para o bem dela, para ela entender como o mundo funciona, para entender como é que as coisas funcionam, ela não vai romper um laço. Muito pelo contrário, um dia esse laço vai se fortalecer ainda mais. Porque depois, quando ela for adolescente, ela vai entender o que tu fez e vai voltar. Mas, se ela for na adolescência e não tiver isso, não tiver sido ensinada a ser frustrada, ela não volta. Porque ela fica braba contigo. Porque o mundo não está funcionando como tu queria. Vejam que diferença e que conscientização extremamente diferente de todos os tipos de amor. Nós precisamos então fazer um tipo de relação aqui, agora, com a pessoa, com nossos filhos, mas que no futuro eles sejam independentes, a gente possa plantar coisas no presente para ele poder colher lá no futuro, e ele que vai colher. Mesmo depois, quando a gente for embora desse planeta, ele vai estar ainda colhendo nossos frutos. Vejo que maravilha esse tipo de amor e vejo como ele é fantástico. Gente amiga, eu queria deixar bem claro para vocês agora. Limite é amor é limite. Claro que eu não estou falando de violência, eu não estou falando de atitude radical. Eu estou falando limite consciente, em ensinar. E estou falando também em frustrar a criança. Repito, uma criança, ela tem uma cabeça de criança. Então ela precisa ser frustrada muitas vezes para ela saber como o mundo funciona. E isso é bom para ela. O
A criança frustrada hoje vai ser o adulto resiliente de amanhã. Olhem bem essa frase poderosa que eu estou dizendo aqui. A criança frustrada hoje é o adulto resiliente do amanhã. Porque ela vai entender que frustração faz parte da vida e vai ter os meios para que ela possa superar isso depois. A criança não frustrada não tem resiliência ao adulto da manhã. Porque quando ela vai ser frustrada, ela não vai entender o que está acontecendo e não vai ter um mecanismo interno para poder superar e crescer. Gente amiga, todos nós vamos ser frustrados em algum momento da nossa vida. E mais provável, em todos. Foi um prazer e uma honra ter estado com vocês nessa sequência de vídeos. Novidades estão vindo aí, mas nos acompanhem nos stories que a gente vai falando. Um abraço no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.